Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Wilson Rodrigues, aqui do Jefa Sorocaba. Estamos aqui para mais um programa Estudando Marcel Benedetti. Muito obrigado a vocês que estão nos acompanhando. Como eu já falei em programas anteriores, reta final do livro Animais, tudo o que você precisa saber, da Mundo Maior Editora. Hoje nós vamos ler a questão número 50 e esse livro vai até a questão 58, então está quase acabando esse estudo do livro do Marcel Benedetti. Então vamos ver a questão que nós temos hoje para estudarmos. Por que os animais sofrem mais que os seres humanos? Essa pergunta, eu confesso que até hoje eu me faço. Existem explicações? Até existem. São convincentes? Depende do ponto de vista. Mas o Espiritismo, como uma doutrina da lógica e do bom senso, temos que entender certas situações que nos ocorrem, muitas vezes que nós não temos explicações tão imediatas e tão simples, mas que servem pelo menos para a gente refletir. Então vamos ver o que o Marcel nos traz a respeito desse assunto. Existem várias categorias de mundos. O nosso é um mundo primitivo, onde os seres que vivem aqui são grosseiros com um propósito, pois ainda estamos em estágio inicial de desenvolvimento moral. Só um parênteses aqui, quando o Marcel fala que estamos no mundo primitivo, nós sabemos que a Terra hoje é um mundo de provas e expiações. Mas algumas situações que nós vemos aqui, alguns comportamentos de alguns seres humanos realmente remetem ao mundo primitivo. O que significa que nós ainda estamos na infância espiritual, nós humanos, diante de alguns comportamentos que nós vemos. Então é isso que o Marcel quis dizer aqui, tá? Mas só para deixar claro, a Terra hoje é considerada um mundo de provas e expiações, mas com muitas atitudes primitivas ainda. Tá? Então não é que o Marcel se equivocou nessa questão de mundo de regeneração, mundo de provas, enfim. Então só para deixar claro aqui o que o Marcel quis dizer nesse texto. Ainda assim, nós os humanos estamos mais adiantados do que os outros seres que convivem conosco. Os animais, por exemplo, que se encontram em fase de desenvolvimento anterior ao nosso, precisarão passar por experiências pelas quais nós já passamos e experimentamos. Por isso eles sofrem mais do que nós. Mas o nosso mundo primitivo, onde todos sofrem, tem por característica esse atraso evolutivo, no qual os instintos ainda são muito desenvolvidos nos seres que vivem aqui. Ainda vivemos neste mundo onde tais instintos de sobrevivência dizem para cada um cuidar de sua vida a qualquer custo. Sendo os ocupantes daqui tão primitivos assim, a preocupação com o bem-estar do próximo pela população humana ainda é algo que acontecerá somente no futuro. Por isso, a maioria de nós não se preocupa com o seu próximo, seja humano ou animal. Ainda encontramos muitos que dizem ao ver um animal sofrendo: é problema dele, ou não tenho nada com isso, enquanto deveria ser: é problema nosso, ou isso não pode mais acontecer. Quando Marcel diz que nós estamos no mundo primitivo, um grande exemplo disso, que eu acho de um primitivismo absurdo, é nós ainda hoje temos festas de rodeio. Se as festas se limitassem apenas à parte musical, ok, cada um tem o seu gosto, eu particularmente não gosto de música sertaneja, mas enfim, cada um, nesse ponto, cada um é cada um. Agora, existirem ainda hoje, em pleno século XXI, festas onde peões montam em cima de cavalos, de bois, e que causam um sofrimento horroroso nos animais. E pior do que isso, esses dias eu vi uma imagem que para mim é o cúmulo do absurdo. Um padre com uma imagem de Nossa Senhora abençoando os peões na arena antes da exibição do rodeio. É de um primitivismo isso, tanto os peões que estão ali quanto os padres que se propõem a isso, abençoar os peões para que eles não se machuquem. Será que essa é a ideia? É diferente de você pegar um carro e acontecer um acidente, você se machucar, você está na rua, tropeçar e cair, ou você está dentro de casa e cair numa escada, como já aconteceu aqui na minha casa. Eu já caí aqui da escada. Aqui o ambiente onde eu faço as lives é um ambiente que eu tenho que subir uma escada caracol, e eu já caí 2 vezes dessa escada caracol. É um acidente, acontece. Quando a gente pede proteção a Deus, a Jesus, para evitar um mal maior, eu entendo que é nesse sentido. Agora, um padre se propor aí numa arena de rodeio
e abençoar os peões, porque ele está ali para abençoar os peões para que eles não se machuquem? Ou será que o padre está ali para abençoar os animais para que eles não sofram? Então, esse é o grande exemplo do primitivismo que nós ainda vivemos em pleno século XXI. Dos homens, dos seres humanos, seres inteligentes da criação, dotados de raciocínio, de inteligência, de bom senso, de uma série de características que nós já adquirimos ao longo da nossa trajetória, nós ainda nos satisfazemos com situações como essa, de você prejudicar um outro animal, de você proporcionar o sofrimento de um animal. Porque um animal, por exemplo, que está na rua, em algum momento ele foi abandonado, em algum momento os seus antepassados foram abandonados e por isso ele está ali naquela situação. Causado muitas vezes por um outro ser humano. Mas um animal que está na rua, que a gente vê um cachorro abandonado, um gatinho abandonado, né? Lógico que isso nos compadece bastante, mas é diferente de uma situação como essa, de um rodeio, em que propositadamente o ser humano está ali provocando o sofrimento daquele animal. Felizmente, muitas cidades hoje já proibiram rodeios, já proibiram esse tipo de festa, mas a gente ainda encontra por aí, patrocinadas por grandes empresas, muitos cantores vão lá, cantores famosos vão lá para ganhar dinheiro em cima disso. Até quando a gente vai viver esse primitivismo que o Marcel se referiu aí? Até quando nós, humanos, deliberadamente vamos provocar o sofrimento em outros animais? Porque não dá mais para a gente dizer, eu não sabia. É só um boi, o boi não sente dor. Como não sente? É só um cavalo, não sente dor. Como não sente? Hoje a ciência já nos mostra que os animais são seres sencientes, sentem dor, sentem prazer, têm sentimentos. E muitos companheiros espíritas simplesmente fecham os seus olhos para isso, quando deveria ser uma das bandeiras do espiritismo também, em levar o esclarecimento para os seres humanos, para abrir suas mentes, para evitar esse tipo de situação. E infelizmente não é o que a gente vê. Nós aqui do Jefa Sorocaba tentamos fazer a nossa parte no sentido de levar a informação para que você que está nos assistindo, você que já não compactua mais com isso, que você leve essa informação adiante. E se você que nos assiste ainda acha legal ir numa festa de rodeio, repense um pouco seus valores. Por trás daquela festa, mas eu vou lá só para assistir o show. Ok, mas por trás daquele show que está ali, existe uma série de outras situações que causam sofrimentos nos animais. Então alguém que se diz amante dos animais não pode compactuar com isso. Me desculpe. Me desculpe. Repense seus valores. Baseado naquilo que a gente está trazendo aqui. Não é a minha opinião. É a opinião de pessoas, de autores, de literaturas extremamente confiáveis e que nos trazem informações para a gente discernir. Até quando eu vou compactuar com certas coisas? A partir do momento que eu disser não, isso eu já não faço mais, isso eu não usufruo mais disso, quem sabe as coisas comecem a melhorar. Mas a gente precisa fazer a nossa parte. Enquanto a gente não fizer a nossa parte, enquanto a gente fechar os olhos para isso, as coisas vão continuar desse jeito. E a gente sabe, né, pelos escritos evangélicos, que os sofrimentos às vezes são necessários, os escândalos muitas vezes são necessários, mas ai daquele que provoca o escândalo. Sua consciência vai pesar muito um dia. Para encerrarmos o nosso programa de hoje, trechinho aqui do Livro dos Espíritos. Questão 166A. A alma, em se depurando, sofre, sem dúvida, uma transformação. Mas para isso é necessária a prova da vida corporal. Questão 166A, capítulo 3 do Livro dos Espíritos. Nós ainda estamos nesse processo de evolução, de depuração. Só que algumas coisas a gente já pode, se quisermos, parar de fazer, para evitar ainda mais complicações futuras no nosso adiantamento espiritual. Esse então foi mais um programa Estudando Marcel Benedetti. Muito obrigado a vocês que têm nos acompanhado todas as terças-feiras e até a semana que vem, se Deus quiser. Tchau, pessoal.